Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Eu espero no fundo do meu coração que esse estudo esteja sendo um diferencial na sua vida, que esteja te levando a águas muito mais profundas, que você esteja tendo um entendimento, um discernimento e uma outra compreensão do que é fazer a vontade do Senhor e conhecer a Deus, né? Então, nós estamos aqui na unidade 1 e vamos para o dia 5, né? Onde o tema continua sendo que Deus ele age por meio de nós e seus servos, como nós vimos, né? No dia 4, Deus age por meio dos seus servos, parte 1, e agora nós vamos para a parte 2, tá ok? Mas antes de você dar início a esse estudo, como eu venho pedindo desde o início das nossas aulas, do nosso estudo, aonde nós somos direcionados pelo Espírito Santo, então é de extrema importância que você, antes mesmo de dar início, você pegue a sua palavra, a palavra de Deus, deixe aí do seu lado, para fazer uso disso, o seu caderno de anotações, e antes de qualquer coisa, ore pedindo para que Deus te dê o discernimento, para que te dê a compreensão do que Deus quer falar com você, né? O que Deus tem feito na tua vida, o que você tem feito, que você tem percebido que Deus já está agindo na sua vida, porque eu acredito que nessa altura você já começa a ter uma percepção do que Deus está agindo ao seu redor. E Deus ele vai usar por meios que você vai entender que através de você Deus está trabalhando. Então, peça ao Espírito Santo para que você esteja atento a essa direção que ele venha te dar, né? E seja uma coisinha pequena aqui, uma outra coisinha pequena ali, mas que você esteja atento. E você vai entender e você vai compreender que não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo de Deus te direcionando e é Deus agindo por meio de você, tá ok? Que Deus abençoe em nome de Jesus e um bom estudo para você. Bom, pessoal, então vamos lá para mais uma atividade. Vamos concluir hoje a unidade 1, o dia 5, né? Como eu falei, nós teremos 12 unidades e cada unidade nós estaremos estudando 5 dias. E hoje nós vamos finalizar com a segunda e última parte, que diz assim: Deus ele age por meio dos seus servos. Então, assim, Deus ele revela o que está para fazer. Isso nós já vimos. E tal revelação passa a ser um convite para nós nos juntarmos a ele. Na aula anterior, você viu aí que as 3 primeiras realidades da atuação de Deus na vida de Moisés. Agora, nessa aula, nós vamos ver as outras 4 realidades. Tá bom? A quarta realidade diz que Deus ele falou para revelar a si mesmo os seus propósitos e o seu modo de agir. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. O Senhor chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá. Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos, e desci para o livrar da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. Essa passagem ela encontra-se em Êxodo, capítulo 3, do versículo 2 a 8. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele.
Essa passagem está em Números, capítulo 12, versículo de 6 a 8. Agora nós vamos lá para a quinta realidade, aonde que Deus faz um convite. Deus lhe faz um convite para Moisés ir trabalhar com ele. E isso leva Moisés a ter uma crise na fé. E exigiu fé e ação também de Moisés. Moisés ele expressou tal crise de fé quando fez as seguintes ponderações a Deus. Quem sou eu para que vá até o faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhe direi? Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falastes ao teu povo, porque sou pesado, e sou de boca pesada, da língua pesada. Ah, Senhor, envia, peço-te por mão daquele a quem tu has de enviar. Essa crise de Moisés, ela exigiu fé e ação. Ele temeu na base, literalmente. Quem sou eu, Senhor, para poder me enviar ao faraó? Imagina, né? Realmente, literalmente, ele tremeu na base. Além do mais, sei se você sabe, Moisés ele era gago. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou de ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, e tentando isso, os egípcios foram afogados. Hebreus 11, 24, 25, 27 e 29. A sexta realidade diz que Moisés teve que fazer ajustes importantes na sua vida para juntar-se a Deus, na execução da obra de Deus. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os fez montar num jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na mão. Êxodo, capítulo 4, versículos 19 e 20. Na sétima realidade, nós vamos ver que Moisés ele passou a conhecer Deus pela experiência, à medida que obedecia a Deus e Deus realizava a sua obra por meio dele. Muitos textos encontrados no livro de Êxodo e Levítico e Números e Deuteronômio ilustram a maneira de como Deus se revelou a Moisés. À medida que Moisés ia obedecendo, Deus realizava por meio dele aquilo que sozinho Moisés não seria capaz de fazer. Aqui está um exemplo de como Moisés e o povo vieram a conhecer Deus como responsável pelo livramento. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize ao filho de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os perseguiram, e entraram atrás dele até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Nisso, o Senhor disse a Moisés,
estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram de encontro a ele. Assim, o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor naquele dia salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Agora, diante dessas 4 últimas afirmações, eu vou pedir para que você responda alguns questionamentos. Anote aí no seu caderno. Número 4. O que Deus revelou acerca de si mesmo, de seus propósitos e de seus modos de agir? Número 5A. Por que Moisés teve dificuldade para crer em Deus? 5B. Como você resumiria a fé de Moisés, conforme a passagem de Hebreus 11? 6. Que ajustes teve Moisés de fazer? 7. Como você acha que Moisés se sentiu quando Deus livrou o povo de Israel por meio dele? Bom, pressupondo que você já deve ter respondido, eu vou te dar as respostas, tá bom? Número 4. Deus veio e revelou a Moisés a sua vontade. Deus queria que Moisés fosse ao egípcio para ser um instrumento por meio do qual o libertaria o povo de Israel. Deus revelou a Moisés a sua santidade, a sua misericórdia, o seu poder, seu nome, seu propósito de manter a promessa a Abraão e dar a terra prometida a Israel, além de muitas outras coisas que o texto acima não descreve. 5A. Moisés apresentou várias objeções. Moisés questionou a possibilidade de Deus libertar o povo por seu intermédio. Se o povo de Israel acreditaria que Deus havia se revelado a ele, e se ele, Moisés, era capaz de falar com eloquência necessária para realizar a tarefa. Em todos os casos, Moisés estava, na verdade, duvidando mais de Deus do que de si próprio. Moisés teve uma crise na sua fé. Será que Deus é realmente capaz de fazer o que diz? 5B. A fé de Moisés, no entanto, é descrita no livro de Hebreus como um exemplo de alto sacrifício e confiança no Deus Todo-Poderoso. Quando Deus fez Moisés saber aquilo que estava para realizar, essa revelação passou a ser o convite a Moisés para juntar-se a ele. É muito importante que você anote aí. Deus, ele revela o que está para realizar. Essa revelação passa a ser um convite para nos juntarmos a ele. Retornando lá às nossas perguntas. Número 6. Que ajustes teve Moisés de fazer? Moisés ele fez os ajustes necessários a fim de orientar a sua vida para Deus. Moisés havia chegado ao ponto de crer que Deus poderia fazer tudo o que ele dissesse. Então, Moisés teve de deixar o seu emprego, os seus parentes e mudar-se para o Egito. Depois de ter feito esses ajustes, ele estava numa posição em que poderia obedecer a Deus. Isso não significa que iria fazer algo que Deus por sua própria conta. Isso significa sim que estaria no lugar onde Deus estava agindo, para que este pudesse fazer o que havia desejado no começo. Moisés ele era um servo moldável e permaneceu à disposição de Deus para ser usado da maneira como Deus achasse melhor.
Deus então realizou a sua vontade por intermédio de Moisés. Quando Deus realiza uma obra que só Ele pode realizar por meio da sua vida, você se humilhará perante a Ele. Vamos para a última pergunta aí, que diz assim: como você acha que Moisés se sentiu quando Deus livrou o povo de Israel por meio dele? Moisés certamente se deu conta da sua pequenez e de que não era digno de ser usado de maneira tão significativa. Moisés obedeceu e fez tudo o que Deus ordenara. Então, Deus realizou tudo o que queria realizar por meio de Moisés. Cada passo de obediência levou Moisés a um conhecimento maior de Deus. Continuemos. Eu vou deixar uma frase, uma pergunta para você ir pensando. O que pode uma pessoa comum fazer? Continuemos. Uma das passagens maravilhosas que me ajudam é a seguinte: Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias, ele era um homem comum, assim como nós. Ele orou e Deus atendeu. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quando Deus curou o homem aleijado por intermédio de Pedro, o Pedro e João foram chamados perante o Sinédrio para relatarem as suas ações. E cheio do Espírito Santo, Pedro falou ousadamente aos líderes religiosos. Observe a reação deles. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e de João, e tendo percebido que eram homens sem letras, se admiravam com aquilo e reconheciam que haviam eles estado com Jesus. Isso quer dizer que Pedro e João, eles não tinham instruções nenhuma, mas eram poderosos. Todos os personagens encontrados na narrativa bíblica eram pessoas comuns. Seu relacionamento com Deus e a atuação de Deus tornaram tais pessoas extraordinárias. Você reparou na seguinte afirmação? Os líderes reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. Qualquer pessoa que separe tempo para ter um relacionamento íntimo com Deus poderá perceber que Ele fará coisas extraordinárias na sua vida. Agora, deixa eu te passar um conto que o autor do livro, ele deixa um fato aqui que é extremamente necessário fazer com que você ouça. É sobre um vendedor de sapatos. O nome dele era Maury. Maury era um vendedor de sapatos com pouca instrução, que sentiu o chamado de Deus para poder pregar o evangelho. Certa manhã, ele e alguns amigos se reuniram no campo para um culto de oração, de confissão e de consagração. Nessa ocasião, Henry, que é o autor do livro, afirmou, abre aspas, o mundo ainda há de ver o que Deus pode fazer com, por e através de um homem que for inteiramente consagrado a ele. Fecha aspas. Maury, ele ficou tocado por essas palavras. Mais tarde, enquanto ele ouvia as palavras de um pregador, de um grande pregador, ele pensou, de novo naquela palavra aonde o Henry tinha dito, o mundo ainda há de ver com, por e através de um homem. Henry, ele se referia a qualquer pessoa. Ele não disse que era necessário ser instruído, nem brilhante, nem outra coisa mais. Apenas uma pessoa. Bem, pelo Espírito Santo, eu serei uma dessas pessoas, pensou ele. Então, de repente, do alto dessa galeria, vi algo de que não me tinha dado conta antes. Não é o pregador. Afinal de contas, quem está realizando aquela obra é Deus. E se Deus pode utilizar o pregador,
pode também utilizar a todos nós. E por isso devemos apenas prostrar-nos aos pés do Mestre e dizer: envia-me, usa-me. Maury, ele foi um homem comum que procurou ser inteiramente consagrado a Cristo. Por meio dessa pessoa comum, Deus começou a realizar coisas extraordinárias. Através desse vendedor de sapato, Maury, ele tornou-se um dos maiores evangelistas dos tempos modernos. Ele pregou em cultos de reavivamento na Inglaterra, nos Estados Unidos, em que milhares de pessoas aceitaram a Cristo. Quando você crê que nada de importante pode acontecer por meio da sua vida, isso indica seu sentimento em relação à sua fé em Deus mais do que em relação a si mesmo. Você pode assinalar aí para mim dizendo sim ou não. Poderia Deus atuar de maneira extraordinária na sua vida para realizar coisas significativas para o reino? Me responda, sim ou não? Você poderia dizer: bem, não sou um mole na vida, um vendedor desses aí de sapato. Você não precisa ser um vendedor de sapato como esse, que se tornou um grande evangelista. Deus, ele não quer que você seja. Deus quer que você seja você mesmo. E que o deixe fazer por meio de você o que ele quer fazer. Quando você pensa que Deus não pode fazer nada especial por seu intermédio, você está revelando mais sobre o que você acredita a respeito de Deus do que sobre o que você acha de si mesmo. Assim, você está declarando que Deus não é capaz de fazer nada especial por seu intermédio. A verdade é que Deus é capaz de fazer qualquer coisa que quiser com uma pessoa comum, que seja totalmente consagrada a Ele. Os padrões de Deus são diferentes. Não fica você surpreso com o fato dos padrões de excelência de Deus serem diferentes dos padrões dos homens. Quando o tempo que durou o ministério público de João de Batista foi um tempo curto, foi um tempo de uns 6 meses. E qual foi a avaliação que Jesus fez na vida de João? Né? Então, assim, lá em Lucas diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 28 diz: pois eu vos digo que entre vós, nascido de mulher, não há nenhum maior do que João Batista. Não há maior. Ele teve somente 6 meses de consagração total a Deus. E o Filho de Deus estampou esse selo de aprovação na vida dele. Então, não avalie a sua vida pelos padrões do mundo. Não faça isso. Muitas denominações estão procedendo desse modo. Muitos pastores e líderes de igrejas estão fazendo isso. De igual forma, muitas igrejas. Pense sobre isso. Pelos padrões do mundo, uma pessoa ou uma igreja, ela pode ter uma aparência externa muito boa, mas na visão de Deus pode ser simplesmente detestável. Da mesma maneira, uma pessoa ou igreja pode estar totalmente consagrada e agradável a Ele, e ao mesmo tempo ser insignificante aos olhos do mundo. Poderia um pastor que serve fielmente ao Senhor numa pequena comunidade rural ser agradável a Deus? Claro que sim. Se for este o lugar escolhido por Deus para ele, Deus busca e recompensa a fé de uma pessoa, independente do grau de responsabilidade dado a ela. Se você se julga fraco, limitado ou comum, você, acredite no que eu estou te falando, você é o melhor material através do qual Deus ele pode operar. Uma pessoa comum é justamente quem Deus mais gosta de usar. Paulo disse que Deus busca deliberadamente as coisas fracas e desprezadas, pois é por meio delas que pode receber a maior glória. Assim, todas as pessoas saberão que só mesmo Deus poderia ter feito o que foi feito.
Se você se julga fraco, limitado ou comum, você é o melhor material pelo qual Deus pode operar. Amém? Vamos para a revisão de hoje? Ore pedindo ao Senhor. Faça uma revisão do estudo de hoje. Aí ora pedindo a Ele para que identifique as afirmações e os versículos que você estudou até hoje, para que você compreenda, para que você aprenda e para que você pratique. Depois eu vou pedir para que você coloque essas afirmações ou esse versículo mais importante aí que você leu no teu caderno, na sua anotação. Em seguida, eu vou pedir para que você faça dessa afirmação ou desse versículo, você escrever com as suas próprias palavras como uma resposta de oração a Deus. No outro questionamento, eu vou pedir para que você responda aí o que Deus quer que você faça em resposta a esse estudo de hoje. Tá bom? Entendeu? Vamos lembrar também para memorização do versículo, você escolhendo um versículo, tenta decorá-lo, coloca num cômodo da casa onde você constantemente passa para que seus olhos fiquem focados ali naquela palavra e você comece a ter um pouco mais de facilidade de lembrar, para você poder guardar esse versículo e memorizar ele, tá bom? Vamos para o resumo da aula de hoje e diz assim um resumo. Deus lhe revela aquilo que está para fazer. A revelação passa a ser um convite para nos juntarmos a Ele. Eu não posso fazer nada e ficar do mesmo jeito que estou e seguir a Deus. Deus ele pode fazer o que desejar com uma pessoa comum e inteiramente dedicada a Ele. Os padrões de excelência de Deus são diferentes dos padrões dos homens. Bom, pessoal, então, para finalizar essa unidade 1, nós encerramos aqui onde nós podemos ver a vontade de Deus para a nossa vida. Nós, no dia 1, nós vimos que Jesus ele é o caminho. No dia 2, nós vimos que Jesus, ele é o exemplo. No dia 3, nós vimos que é necessário, aprendendo a ser servo de Deus. No dia 4, nós vimos que Deus age por meio dos seus servos, parte 1. E no dia 5, parte 2. Eu espero do fundo do meu coração que esse estudo tenha sido valioso para você, que Deus já esteja falando ao seu coração, que os tampões dos seus olhos já tenham caído por terra, que você já consiga perceber a atuação de Deus na sua vida e que o Espírito Santo continue a te conduzir pelo caminho da retidão, que você não desvie nem para a esquerda, nem para a direita e continue a fazer aquilo que Deus quer que você faça. E que você venha a ser aquilo que Deus quer. Que você possa ser fiel no pouco. Continue a mergulhar por águas muito mais profundas e você vai ver que gratificação que você vai ter, o quanto que é valoroso, o quanto que é gratificante seguir a Jesus e entender que Jesus era simples, era humilde de coração e como que as coisas vão se tornando simples e fáceis de entender. Basta você estar com seu coração aberto para isso. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida e continue a buscar o Senhor e a mergulhar por águas muito mais profundas. Deus te abençoe.